Durante anos, eles encantaram o público com as suas vozes, o seu talento e o brilho da fama. Mas longe dos palcos, alguns destes cantores portugueses travavam batalhas silenciosas contra o álcool, os excessos e outros vícios que acabaram por marcar as suas vidas. Neste vídeo, vamos recordar 10 artistas portugueses que já não conseguiram esconder o seu vício, revelando histórias de sucesso, sofrimento e momentos que chocaram fãs em todo o país. 1. António Joaquim Rodrigues Ribeiro. Quando se fala de figuras verdadeiramente únicas da música portuguesa, poucos nomes despertam tanta curiosidade como António Variações. Com uma imagem ousada, uma personalidade irreverente e um talento impossível de ignorar, ele tornou-se um dos artistas mais marcantes de Portugal durante os anos 1980. No entanto, por trás do sucesso e da originalidade que fascinavam o público, existia também uma vida marcada por excessos e hábitos que alimentaram inúmeros rumores ao longo da sua curta carreira. Nascido numa família humilde em Amares, António mudou-se ainda jovem para Lisboa em busca de oportunidades. Antes de alcançar a fama, trabalhou em diversas profissões. Viajou por vários países da Europa e teve contacto com ambientes noturnos que influenciaram profundamente a sua visão artística. O seu estilo de vida livre e pouco convencional rapidamente chamou a atenção da imprensa, que frequentemente especulava sobre os excessos que faziam parte do seu cotidiano. À medida que a sua popularidade crescia, também aumentavam os comentários sobre noites sem fim, festas constantes e um ritmo de vida extremamente intenso. Amigos e pessoas próximas recordaram anos mais tarde que António vivia a vida com uma energia quase inesgotável, raramente abrandando para cuidar da própria saúde. Embora muitos desses relatos tenham sido amplificados pela imprensa, a imagem de um artista consumido pelos excessos acabou por se tornar parte da sua lenda. A situação tornou-se ainda mais evidente nos últimos anos da sua vida, quando começaram a surgir sinais de desgaste físico. Em 1984, o cantor faleceu prematuramente aos 39 anos, deixando o país em choque. A sua morte alimentou inúmeras especulações e reforçou a percepção de que a fama, a pressão e os excessos cobraram um preço elevado. Décadas depois, António Variações continua a ser lembrado não apenas pelo seu gênio musical, mas também pela intensidade com que viveu cada momento da sua extraordinária trajetória. 2. Cândida Branca Flor. Durante décadas, Cândida Branca Flor foi uma das vozes mais conhecidas e acarinhadas da música portuguesa. Dona de um enorme carisma e de uma presença constante na televisão, conquistou gerações de fãs com canções alegres e uma imagem de artista próxima do público. Contudo, longe dos aplausos e dos holofotes, a cantora enfrentou uma longa batalha pessoal que, com o passar dos anos, se tornou impossível de esconder. O sucesso chegou cedo e trouxe consigo uma agenda intensa de espetáculos, entrevistas e compromissos profissionais. Durante muito tempo, Cândida conseguiu manter a imagem de uma mulher forte e otimista, mesmo quando atravessava momentos particularmente difíceis na vida pessoal. No entanto, pessoas próximas revelaram mais tarde que a artista lutava frequentemente contra períodos de grande fragilidade emocional, agravados pela pressão constante da fama. À medida que os anos avançavam, começaram a surgir notícias sobre problemas relacionados com medicamentos e dificuldades psicológicas. A cantora nunca escondeu completamente que enfrentava desafios na sua vida privada, mas tentou proteger-se da exposição mediática sempre que possível. Ainda assim, os sinais tornaram-se cada vez mais visíveis. Aparições públicas mais raras, problemas de saúde e relatos sobre períodos de grande sofrimento emocional passaram a ocupar espaço na imprensa. A situação atingiu o ponto mais delicado nos seus últimos anos de vida. Embora continuasse a ser admirada pelo público, já era evidente que enfrentava uma luta difícil longe dos palcos. Em 2001, a notícia da sua morte surpreendeu muitos portugueses e gerou uma enorme onda de comoção. Rapidamente surgiram debates sobre os problemas emocionais e a dependência de medicamentos que, segundo vários relatos, marcaram os seus últimos anos. Hoje, Cândida Branca Flor continua a ser recordada pelo seu talento, pela sua voz inconfundível e pelo carinho que despertava no público. Mas a sua história também serve como um lembrete de que, por trás do brilho da fama, podem existir batalhas silenciosas que nem mesmo os artistas mais adorados conseguem esconder para sempre. 3. Paulo Bragança. Paulo Bragança destacou-se na música portuguesa por seguir um caminho muito diferente da maioria dos artistas da sua geração.
Com uma abordagem inovadora ao fado e uma personalidade intensa, tornou-se uma figura respeitada pela originalidade e pela coragem de desafiar tradições. No entanto, a mesma intensidade que alimentava a sua criatividade também acabou por colocá-lo perante dificuldades pessoais que marcaram parte da sua trajetória. Desde cedo, Paulo demonstrou uma forte ligação ao mundo artístico e cultural. A sua carreira ganhou notoriedade nos anos 1990, quando começou a apresentar uma visão moderna do fado, misturando influências contemporâneas com a tradição portuguesa. O público dividiu-se entre admiradores entusiasmados e críticos mais conservadores, mas poucos podiam negar o talento e a autenticidade do cantor. Ao longo dos anos, Paulo falou abertamente sobre períodos difíceis da sua vida e sobre os excessos que acompanharam certas fases da sua carreira. A convivência com ambientes boêmios, comuns no universo da música e da noite lisboeta, contribuiu para hábitos que acabaram por afetar a sua estabilidade pessoal. Embora tentasse manter a atenção focada na sua obra artística, os rumores sobre problemas relacionados com álcool e outras formas de dependência começaram a circular entre fãs e jornalistas. Com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais evidente que o cantor enfrentava uma batalha complexa fora dos palcos. Algumas interrupções na carreira, mudanças de comportamento e períodos de afastamento da vida pública alimentaram especulações sobre as dificuldades que atravessava. Apesar disso, Paulo nunca deixou de lutar para preservar a sua identidade artística e continuar a criar música. O que torna a sua história particularmente marcante é a forma como procurou transformar experiências dolorosas em expressão artística. Em vez de esconder completamente os momentos mais difíceis, acabou por reconhecer publicamente algumas das suas fragilidades. A sua trajetória demonstra que o talento nem sempre protege alguém dos próprios excessos, mas também mostra que a capacidade de recomeçar pode ser tão poderosa quanto o sucesso alcançado no auge da fama. 4. Vítor Espadinha. Durante muitos anos, Vítor Espadinha foi uma das figuras mais reconhecidas da música popular portuguesa. Com uma carreira longa, marcada por sucessos, atuações televisivas e uma forte ligação ao público, construiu uma imagem de artista carismático e bem-humorado. No entanto, por trás da popularidade e da vida artística ativa, existiram períodos difíceis que acabaram por expor problemas que ele já não conseguia esconder. Nascido em Lisboa, Vítor iniciou o seu percurso artístico ainda jovem e rapidamente conquistou espaço no panorama musical português. A sua voz característica e a facilidade em comunicar com o público transformaram-no num rosto familiar em todo o país. Durante décadas, parecia viver uma carreira estável, mas a realidade longe dos palcos era por vezes mais complicada do que muitos imaginavam. Ao longo dos anos, o cantor enfrentou dificuldades financeiras, problemas de saúde e momentos de grande instabilidade emocional. Em várias entrevistas, falou sobre períodos particularmente difíceis da sua vida, revelando como certas escolhas e excessos acabaram por ter consequências sérias. O ambiente de festas, espetáculos e noites prolongadas tornou-se parte da rotina de muitos artistas da sua geração, e Vítor não foi exceção. Com o passar do tempo, começaram a surgir relatos sobre hábitos que afetavam a sua saúde e a sua vida pessoal. Embora nunca tenha deixado de demonstrar energia e sentido de humor em público, amigos e colegas reconheciam que enfrentava desafios importantes longe das câmaras. Algumas fases da sua carreira ficaram marcadas por dificuldades que se tornaram cada vez mais visíveis para quem acompanhava a sua trajetória. O mais impressionante na história de Vítor Espadinha é que, apesar dos problemas e dos momentos de queda, nunca abandonou completamente a luta para se manter ativo artisticamente. Mesmo quando enfrentou críticas, limitações financeiras e questões relacionadas com a saúde, continuou ligado ao mundo do espetáculo. A sua vida mostra como os excessos podem deixar marcas profundas, mas também como a perseverança pode permitir a um artista continuar de pé, mesmo depois de atravessar algumas das fases mais difíceis da sua existência. 5. Carlos Paião. Carlos Paião é recordado como um dos compositores e intérpretes mais talentosos da música portuguesa. Inteligente, criativo e dono de um sentido de humor muito particular, conquistou rapidamente o carinho do público com canções que se tornaram verdadeiros clássicos. No entanto, apesar da imagem leve e divertida que transmitia, a sua vida profissional também foi marcada por uma pressão constante que poucos conseguiam perceber. Nascido em Coimbra,
Carlos destacou-se não apenas como cantor, mas também como autor de dezenas de músicas de sucesso para vários artistas portugueses. A sua capacidade de escrever letras memoráveis e melodias cativantes fez dele uma das figuras mais promissoras da música nacional nos anos 1980. Em pouco tempo, tornou-se um dos nomes mais requisitados do país, acumulando projetos, gravações e atuações. Com o crescimento da fama, veio também um ritmo de trabalho extremamente exigente. Amigos e colegas relataram que Carlos vivia praticamente dedicado à música, dividindo o tempo entre composições, espetáculos e compromissos profissionais. Essa rotina intensa levou-o a depender cada vez mais de longas jornadas sem descanso adequado, criando um estilo de vida marcado pelo desgaste físico e mental. Embora não esteja associado aos escândalos que envolveram alguns dos seus contemporâneos, muitos observadores consideram que a pressão permanente para produzir e corresponder às expectativas do público teve um impacto significativo na sua saúde e bem-estar. O cantor era conhecido por raramente abrandar o ritmo, mesmo quando demonstrava sinais evidentes de cansaço. A sua história teve um desfecho trágico em 1988, quando perdeu a vida num acidente de automóvel aos 30 anos. A notícia chocou Portugal e interrompeu uma carreira que parecia destinada a alcançar ainda maiores conquistas. Décadas depois, Carlos Paião continua a ser lembrado pelo seu enorme talento e pela herança musical que deixou. A sua trajetória serve também como um exemplo de como a busca incessante pelo sucesso pode levar muitos artistas a ignorarem os próprios limites, pagando um preço elevado por uma vida vivida sempre a alta velocidade. 6. Marco Paulo. Durante mais de 5 décadas, Marco Paulo foi uma das vozes mais populares da música portuguesa. Com milhões de discos vendidos, salas esgotadas e uma legião de fãs extremamente fiel, tornou-se um verdadeiro fenómeno nacional. No entanto, por trás da imagem de artista sempre sorridente e próximo do público, existiram períodos de enorme sofrimento físico e emocional que marcaram profundamente a sua vida. Nascido João Simão da Silva, o cantor alcançou o estrelato nos anos 1970 e rapidamente se transformou num dos maiores nomes da música ligeira portuguesa. Canções românticas, programas de televisão e concertos por todo o país consolidaram uma carreira que parecia inabalável. Contudo, a fama também trouxe uma pressão constante para manter o sucesso e corresponder às expectativas dos admiradores. Ao longo dos anos, Marco Paulo enfrentou vários problemas de saúde graves, incluindo batalhas contra o cancro que foram amplamente acompanhadas pelos meios de comunicação. Durante esses períodos difíceis, o cantor admitiu que precisou de recorrer a tratamentos intensivos e a medicação constante para suportar dores, ansiedade e momentos de enorme fragilidade. A luta pela recuperação tornou-se uma parte visível da sua vida pública. Com o passar do tempo, os desafios físicos começaram a refletir-se cada vez mais no seu cotidiano. Apesar disso, recusou-se frequentemente a abandonar os palcos. Mesmo quando a saúde já não era a mesma, continuou a participar em programas televisivos e a manter contacto com os fãs, demonstrando uma determinação admirada por muitos portugueses. O que torna a sua história particularmente emocionante é a forma como enfrentou as adversidades sem perder a ligação ao público. Em vez de esconder completamente os seus problemas, acabou por partilhar parte da sua luta, tornando-se uma fonte de inspiração para milhares de pessoas que atravessavam situações semelhantes. A trajetória de Marco Paulo mostra que nem sempre as batalhas mais difíceis são travadas contra a concorrência ou as críticas, mas sim contra os desafios que surgem longe dos holofotes e colocam à prova a força de qualquer ser humano. 7. Roberto Leal. Roberto Leal foi uma das figuras mais queridas da música em língua portuguesa. Embora tenha construído a maior parte da sua carreira no Brasil, nunca escondeu o orgulho das suas origens portuguesas e tornou-se um símbolo da ligação cultural entre os dois países. Com uma energia contagiante e uma carreira repleta de sucessos, parecia viver uma vida de constante celebração. Porém, por trás da imagem alegre, existiram momentos de sofrimento que poucos conheciam em profundidade. Nascido António Joaquim Fernandes, em Val da Porca, no norte de Portugal, emigrou ainda jovem para o Brasil com a família. A adaptação não foi fácil, mas a paixão pela música levou-o a conquistar gradualmente o público brasileiro. Nas décadas seguintes, transformou-se num dos artistas portugueses mais famosos de sempre,
acumulando discos de ouro a programas de televisão e uma enorme base de admiradores. A rotina intensa de viagens, concertos e compromissos profissionais exigia um enorme esforço físico. Durante muitos anos, Roberto Leal manteve um ritmo de trabalho impressionante, raramente desacelerando. Com o passar do tempo, começaram a surgir problemas de saúde que afetaram profundamente a sua qualidade de vida. O cantor enfrentou longos tratamentos médicos e passou por períodos particularmente difíceis. Embora nunca tenha sido associado a escândalos típicos do mundo artístico, tornou-se evidente que dependia cada vez mais de tratamentos e medicação para enfrentar as limitações impostas pela doença. As suas aparições públicas passaram a revelar sinais de desgaste físico, algo que o próprio artista procurava encarar com coragem e transparência. Nos últimos anos da sua vida, a batalha contra o cancro tornou-se pública e acompanhada por milhões de fãs. Mesmo debilitado, continuou a demonstrar gratidão pelo apoio recebido e procurou manter-se ligado ao público sempre que possível. A sua morte, em 2019, gerou enorme comoção tanto em Portugal como no Brasil. A história de Roberto Leal não é a de um artista derrotado pelos excessos, mas sim de alguém que enfrentou uma luta longa e dolorosa contra problemas de saúde que acabaram por marcar profundamente a fase final da sua vida. A sua perseverança permanece como uma das características mais admiradas do seu legado. 8. Kim Barreiros. Poucos artistas portugueses conseguiram construir uma carreira tão longa e popular como Kim Barreiros. Conhecido pelo seu humor irreverente, pelas letras de duplo sentido e pela presença constante em festas populares, tornou-se uma das figuras mais reconhecidas da música portuguesa. Durante décadas, o público habituou-se a vê-lo sempre sorridente, descontraído e aparentemente imune aos problemas que afetam tantas estrelas. No entanto, a sua ligação frequente ao ambiente festivo acabou por alimentar uma imagem que o acompanhou durante grande parte da carreira. Nascido Joaquim de Magalhães Fernandes Barreiros, em Vila Praia de Âncora, começou a sua formação musical ainda muito jovem. O acordeão tornou-se a sua marca registada, permitindo-lhe criar um estilo único que conquistou multidões por todo o país. À medida que a popularidade crescia, também aumentava a associação do cantor às festas, romarias e celebrações, onde o consumo de álcool fazia frequentemente parte do ambiente. Durante anos, muitas pessoas passaram a relacionar a figura de Kim Barreiros com uma vida de excessos, principalmente devido ao tipo de espetáculos que realizava e à imagem divertida que transmitia. No entanto, o próprio cantor sempre procurou esclarecer que a personagem pública nem sempre refletia a realidade da sua vida privada. Apesar disso, os rumores persistiram e tornaram-se parte integrante da sua reputação. A constante exposição a ambientes festivos e a necessidade de manter uma agenda intensa de atuações exigiram grande resistência física ao longo das décadas. Enquanto muitos artistas da sua geração reduziram o ritmo ou desapareceram dos palcos, Kim continuou ativo, enfrentando o desgaste natural provocado por uma vida dedicada ao espetáculo. O que torna a sua história interessante é precisamente a diferença entre a imagem pública e a realidade. Embora frequentemente associado aos excessos que retrata nas suas canções, conseguiu manter uma carreira surpreendentemente estável e duradoura. A sua trajetória demonstra como certas imagens criadas pelo entretenimento podem ganhar vida própria, tornando-se quase impossíveis de separar da figura real por trás do artista. 9. Toy Toy é um dos artistas mais populares da música portuguesa contemporânea. Com uma personalidade extrovertida, um enorme sentido de humor e uma ligação muito próxima ao público, tornou-se presença habitual em festas, programas de televisão e eventos por todo o país. Ao longo de décadas de carreira, construiu a imagem de um homem divertido e sempre pronto para animar qualquer ambiente. Contudo, essa mesma imagem esteve muitas vezes associada a hábitos e excessos que acabaram por gerar comentários e especulações. Nascido António Manuel Neves Ferrão, em Setúbal, iniciou seu percurso musical ainda jovem. Depois de vários anos a atuar em bandas e projetos locais, alcançou finalmente o reconhecimento nacional. O seu estilo popular e acessível permitiu-lhe conquistar públicos de diferentes gerações, tornando-se um dos cantores mais requisitados em festas e eventos. O sucesso trouxe uma agenda extremamente exigente. Durante muitos anos, Toy realizou centenas de espetáculos anuais, viajando constantemente pelo país.
Esse ritmo intenso fez com que passasse grande parte da vida em ambientes festivos, onde o consumo de álcool era frequentemente encarado como algo normal. Com o passar do tempo, a associação entre o cantor e esse universo tornou-se cada vez mais forte aos olhos do público. Em várias entrevistas, Toy falou de forma descontraída sobre episódios marcantes da sua vida, incluindo momentos de excessos e comportamentos impulsivos que acompanharam algumas fases da sua carreira. Embora nunca tenha permitido que esses episódios destruíssem o seu percurso profissional, reconheceu que nem sempre foi fácil equilibrar a vida pessoal com as exigências constantes da fama. O mais impressionante é que conseguiu atravessar décadas de exposição mediática sem perder a capacidade de se reinventar. Mesmo enfrentando críticas e comentários sobre o seu estilo de vida, manteve-se uma figura extremamente querida pelos portugueses. A sua história mostra como a fama pode aproximar um artista de ambientes onde os excessos parecem inevitáveis, mas também como a disciplina e a experiência podem ajudar a evitar que esses mesmos excessos assumam o controle total da vida de alguém. 10. Fernando Tordo. Fernando Tordo é um dos nomes mais respeitados da música portuguesa. Cantor, compositor e intérprete de enorme talento, participou em alguns dos momentos mais importantes da história da música nacional. No entanto, por trás do reconhecimento artístico e dos inúmeros sucessos, existiram períodos difíceis que acabaram por afetar profundamente a sua vida pessoal e profissional. Nascido em Lisboa, Fernando começou a destacar-se ainda muito jovem. Durante as décadas de 1960 e 1970, tornou-se uma das figuras centrais da música portuguesa, conquistando prestígio graças à sua voz distinta e à capacidade de criar canções que marcaram gerações. O auge da carreira trouxe fama, estabilidade financeira e uma posição de destaque no panorama artístico nacional. Contudo, como aconteceu com muitos artistas da sua geração, o sucesso também trouxe desafios. A pressão constante para criar, atuar e manter a relevância perante o público acabou por provocar momentos de desgaste emocional. Ao longo dos anos, Fernando falou publicamente sobre períodos de grande dificuldade financeira, desilusões profissionais e problemas pessoais que afetaram profundamente o seu equilíbrio. Em determinadas fases da vida, tornou-se evidente que enfrentava uma batalha contra o desânimo e o peso acumulado de décadas sob os holofotes. Algumas entrevistas revelaram um homem cansado das exigências da indústria do entretenimento e frustrado com certas situações que marcaram a sua carreira. Embora não tenha sido protagonista de grandes escândalos, viveu momentos em que os problemas pessoais passaram a ser mais visíveis do que gostaria. Nos anos mais recentes, a sua mudança para o Brasil e as dificuldades financeiras que enfrentou geraram grande atenção mediática em Portugal. Muitos admiradores ficaram surpreendidos ao descobrir que um artista tão influente atravessava uma fase tão complicada da vida. Ainda assim, Fernando Tordo nunca deixou de ser reconhecido pelo seu talento e pela contribuição extraordinária que deu à música portuguesa. A sua história encerra esta lista porque demonstra que nem todas as dependências são necessariamente ligadas a substâncias. Em alguns casos, a pressão da fama amara a necessidade constante de reconhecimento e os desafios emocionais podem tornar-se adversários igualmente difíceis de enfrentar, deixando marcas profundas mesmo nos artistas mais admirados do país.